acompanha o meu canal no YouTube, tudo bem? Voltei. Então, a gente ficou um tempo aí sem gravar algumas aulas, mas a gente agora está retomando as gravações. A gente vai estar colocando novas aulas no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só você apertar aqui na teclazinha, no quadradinho vermelho, inscreva-se. A partir daí você vai ter todos os vídeos que a gente fizer lançamento para você não perder mais nenhum. Se você já é inscrito, compartilhe com suas amigas, convida para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as dicas. A nossa aula, videoaula de hoje é um buquê de noiva com formato cascata. E eu vou estar fazendo também com vocês na aula a criação de molde. Eu vejo que as pessoas ficam muito refém de molde, de flor, de qualquer coisa que vai fazer, tem que estar pedindo para outras pessoas, manda para mim um molde da rosa, manda para mim um molde da folha. Gente, vocês podem criar os moldes a partir dos frisadores que você está trabalhando. Aqui no caso eu vou estar fazendo com os frisadores de alumínio, mas a gente também tem a representação não só dos de alumínio, mas também com os de resina. Então, se você quiser adquirir algum frisador ou conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site www.craftartesanato.com.br ou então procura no Face, Andréia Craft. Lá vocês também encontram promoções e links que direcionam o nosso site. Então, para fazer os moldes, como eu disse para vocês, é super simples. No caso da rosa conjugada, eu uso essa parte de baixo como molde. Por quê? Até você colocar ela, posicionar ela toda aqui na forma, ela já esfriou, você vai pressionar, não vai ter um resultado legal. Vai culpar o frisador, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é culpar o frisador. O frisador não presta. Pessoal, o grande segredo do EVA para ficar bonito, para ficar bem moldado, não é o frisador tecnicamente dizendo, e sim o EVA está bem aquecido. Porém, ele esfria muitíssimo rápido. Você tem que ter uma rapidez, uma agilidade muito grande em pegar o EVA quente, colocar e pressionar a segunda parte para que você tenha um bom resultado. Só que até você ajeitar todas as pétalas, ele já esfriou, aí você vai colocar a segunda parte, o resultado não foi bom. Então vamos fazer com essa técnica que eu estou falando, que é usar a parte de baixo, que aí você não vai se preocupar tanto em ficar arrumando e com isso vai ter um resultado melhor. Para fazer a rosa grande, a mesma coisa. Só que eu vou usar a parte de cima do frisador, que seria essa, para se fazer o meu molde. Eu vou estar posicionando ela, fazendo o molde. O botão é a mesma coisa, vou estar usando a parte de cima também. Nessa peça aqui, ela é uma flor, na verdade, mas eu vou usar ela como sépala. Vocês vão ver o quanto facilita o trabalho de vocês usando essa pecinha como sépala para algumas flores. E diferencia também o trabalho. A mesma coisa se dá para a rosa. Então, a folha, né? Eu vou estar colocando a parte de cima do frisador sobre o EVA e montando, então, o meu molde. Vamos lá para a gente ver como é que modela, como é que faz o molde, como é que pinta. Tudo certinho e depois a gente montar o nosso buquê de noiva. Acompanhe. Bom, então pessoal, como eu falei para vocês, a criação do molde para fazer as flores é muito simples. Eu vou começar aqui com a rosa conjugada. Como eu disse, eu vou usar o fundo do frisador. Eu passo um lápis. Já tenho o meu molde pronto. Com a pétala da rosa grande, eu vou virar a parte de cima ao contrário e vou riscar aqui em volta. Na peça do botão, gente, é tão simples de fazer, veja só. Eu vou usar o botão aqui, vou riscar em volta. Aqui onde finaliza, eu faço um risquinho para eu saber a posição final dele. Eu só vou completar esse risquinho aqui, ó. Essa basezinha aqui. Então, essa é a base que eu tenho do meu botão. A folha é a mesma coisa, ó. Eu já tenho a folha. E esse aqui eu vou usar apenas um pedacinho quadrado, porque eu quero a minha sépala com mais pontas. Então vamos recortar aqui rapidinho. Vou ensinar para vocês o método de pintura. Se você deseja encontrar esses frisadores, tanto eles de alumínio quanto de resina,
É só acessar o nosso site. E, gente, o pessoal fala tão mal de resina, que resina não presta, resina é isso, resina é aquilo. Na verdade, é só um meio para forçar a venda de alumínio, viu? Então eu trabalho com as duas linhas, tanto de resina quanto de alumínio. Não tenho que reclamar de nenhuma das duas. Até pelo contrário, eu acho que a resina, para quem está iniciando o trabalho com flores, seria o meio mais viável, até mesmo pelo custo. E você não sabe se é uma coisa que você vai levar como profissão ou se é uma coisa que você realmente vai gostar de fazer. Então, para não se fazer um investimento muito alto e depois perder esse investimento, melhor seria você começar com resina. Lá no nosso site a gente tem várias opções, tanto de resina quanto de alumínio. É só vocês ficar à vontade lá e escolher o que vocês acham melhor para trabalhar. Então aqui a gente já está com os moldes devidamente já preparados. Para pintar, é algo bacana, bem simples de fazer. Eu vou começar com a rosa conjugada. Aconselho vocês a usar, independente da marca, a tinta PVA. Por que da tinta PVA? Ela tem a facilidade que você pode acabar de pintar e em poucos minutos você já frisar. Ela não vai ter o problema de grudar. A tinta de tecido ela é mais viva, porém ela gruda muito. Então aqui vocês vão fazer isso aqui, pessoal, olha. Vai bater a tinta na borda e puxar ela pra dentro. Porque a gente quer um efeito esfumaçado na rosa, né? Então, vamos fazer isso aqui. Faço o mesmo processo nos dois lados, tanto aqui quanto de cá. Para não tomar muito tempo do vídeo, eu vou fazer somente um. Na pétala da rosa grande, um lado eu vou fazer ele de cima para baixo, aqui na meia lua, eu vou puxar para dentro. Tento não puxar muito, tá, gente? Para poder ficar um efeito legal. No sentido contrário, eu vou pintar de baixo para cima. Olha. Esse lado aqui é o que vai ficar do lado externo da minha rosa. Então, esse lado aqui é o que vai ficar pra fora. Depois de você fazer várias, você junta uma a outra e faz a borda, tá bom? No caso do botão de rosa, eu vou fazer a mesma coisa. Um lado aqui em cima, só a pontinha. O outro eu vou pegar de baixo pra cima. Ele vai ficar dessa forma, entenderam? A folha, pessoal, esse arranjo que eu tô fazendo, eu vou usar o EVA branco para folha, porque eu tô fazendo um buquê de noiva com tons claros. Então, para tons claros, eu vou usar o branco como base e a folha, para mim ter um verde mais claro possível, vai ser isso aqui, ó. Que é o tom de verde que eu vou fazer no meu buquê. Então, no trabalho final, vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Ela vai ficar assim. Ah, eu esqueci de cortar a sépala, né? Então, pra mim fazer a sépala, eu não vou precisar de muito. Como eu disse pra vocês, eu vou usar apenas um pedacinho quadrado, olha. Um pouquinho maior do que o meu frisador, então seria mais ou menos isso aqui. Então esse vai ser o molde meu da minha sépala. E para pintar ele, também não tem segredo algum. Eu vou soltar a tinta aqui no meio e fazer riscos puxando para fora. Faço isso nos dois lados. Parece que vai ficar estranho, né? Mas vocês vão ver que não. Ele vai ficar assim, tá vendo? Então, pessoal, eu volto com vocês agora já modelando as peças para depois a gente montar as flores, tá bom? Continuando aqui a nossa videoaula. A pétala da rosa que a gente pintou com esse lado aqui, que seria diferente desse, né?
Essa aqui é a que vai ficar de costa com o frisador. Então, esse é o frisador de alumínio. A gente vai posicionar ela dessa forma dentro do frisador, tá bom? Lembrando que essa parte aqui, que é só essa partezinha pintada, tem que ficar pra dentro. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o meu EVA entre uma folha e outra de papel. Com ferro de passar, eu vou aquecer o meu EVA, o meu molde. Não precisa muita força, tá, gente? Porque, como eu disse, o que faz o molde é o EVA está bem quente. E ele vai ficar assim. Para mim ter um diferencial na minha flor, eu vou reaquecer essas pontas dela aqui, ó. E vou fazer pequenos movimentos. Fazendo isso. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o resultado final depois também fica algo assim extraordinário. Então, feito isso, a gente já tem a pétala da rosa já frisada. Essa é a da rosa grande. Agora, a gente vai fazer a rosa conjugada. Então, a rosa conjugada eu vou fazer da mesma forma. Vou usar aqui o modelador. Agora, vocês vão perceber o quanto é mais fácil frisar essa rosa conjugada com o molde inteiro, igual eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, vou aquecer bem esse EVA. Olha, posicionou, você só vem com o modelador de cima. E assim a gente já tem o resultado. Para recortar, é bem simples, vocês só vão pegar aqui a tesoura e retirar as bordas. Ou seja, você vai ter um aspecto bem melhor em relação à pétala da rosa. Eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Então, cada um trabalha de um jeito, né? E eu prefiro assim. Tá vendo? E ela vai ficar assim. Depois é só vocês passar a esponjinha com tinta aqui nas beiradinhas e tampar o branco do EVA. Continuando aqui o processo de modelagem, agora a gente vai modelar a nossa sépalazinha. Essa também eu já vou modelar ela e vou recortar para vocês ver como que ela vai ficar de diferente. Então, aqueço bem o EVA. No caso, eu não coloquei o cabinho, só para não tomar muito tempo do vídeo. Tá vendo? Ela ficou assim. Com a tesoura agora, a gente vai fazer isso, ó. Eu vou cortar o excesso aqui na borda, só que eu vou seguir com a tesoura até a ponta. Eu vou fazer grandes pontas, tá vendo? O mesmo eu faço aqui, ó. Eu vou com a tesoura até a borda. Vou alongando as pontas dela. E ela vai ficar assim. Então, para que vocês tenham noção de como ela vai ficar depois de pronta,
Eu vou colocar uma rosa aqui já pronta para vocês terem uma ideia de como ela fica bacana na peça. Depois de vocês colar ela todinha aqui embaixo, ela vai ficar assim. Vendo? Então ela é bem mais fácil de trabalhar. Eu, em particular, eu gosto assim. Vamos aqui continuando com a modelagem. Agora, como modelar o botão. O botão é a mesma coisa, gente. Essa parte que é mais pintada, ela vai ficar pra baixo. Ao contrário da rosa que a gente fez aquela hora. E essa parte aqui menos pintada, ela vai ficar pra fora. Então, a posição certa do frisador é essa aqui. Então, você vai posicionar essa parte com menos tinta dessa forma. Entenderam? Vamos lá. E a gente vai aquecer. Olha, a base pintada pra fora, a base com menos tinta pra cima. Modelou e ele vai ficar assim. Então, aqui é só a gente montar agora as flores, né, o botãozinho, junto com as rosas. Em sequência, a gente monta o nosso buquê de noiva. Vou fazer a folha só pra finalizar, pra não ficar nenhuma sem ter feito. Porém, nesse buquê de noiva eu vou usar pouquíssimas folhas, viu, pessoal? Eu vou preencher mais com mosquitinho, galhinhos pequenos, do que com folha. E assim vai ficar o nosso trabalho. Então, vamos lá para a montagem da rosa. Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula, eu vou mostrar agora a montagem das flores. Então, eu vou começar aqui pelo botão, em seguida pela rosa grande e finalizando com a rosa pequena. Então, eu vou pegar uma pétala que não esteja muito boleada, vou enrolar ela dessa forma. Aqui na base, na última voltinha aqui, a gente passa cola e ele vai ficar esse caninho assim, tá vendo? Eu vou usar o arame, nesse caso aqui eu tô usando o arame 16 milímetros. Com a ponta de um alicate, o arame tem aproximadamente 20 centímetros, o arame galvanizado. Esse arame vocês encontram ele em casa de material de construção, tá? Então eu vou fazer essa voltinha aqui no arame. Vou passar o EVA em meio a essa volta. Com um pingo de cola aqui no final, eu vou colar aqui em cima. O campo de força do alicate é esse meio aqui. Então, com esse meio, eu vou pressionar o arame para ele ficar fechadinho dessa forma, tá vendo? Então, esse é o início do nosso botão de rosa. Agora, eu vou intercalando as demais pétalas. Então, eu vou posicionar. Vejo a melhor posição que vai ficar. Passo cola. Aqui embaixo também. Essa parte aqui embaixo depois a gente recorta, tá? Então, assim. Agora, eu não coloco aqui de frente, tá, gente? Eu vou intercalando, tá vendo? Olha, colocando de ladinho. Então, assim. Como eu disse pra vocês, posiciona, vê a melhor forma. E passo cola. Pro botão, eu vou gastar em média 8 pétalas dessa flor. Então, posiciona. Passo cola. E cola. Sempre posicionando primeiro, colando em seguida.
Tá vendo, pessoal? Assim a gente já vai formando o botão. No caso aqui, pra fazer a rosa grande, eu vou ensinar vocês o seguinte aqui, pra não tomar muito tempo do vídeo. Deixa eu só finalizar ele aqui. E no caso agora eu vou recortar essa parte que sobrou. Vai tá assim, tá vendo? Se eu quero fazer a minha rosa grande, eu já vou começar a adicionar as pétalas grandes. Mas se eu quero finalizar somente com o botão, eu só vou adicionar a minha sépala, vou colar ela toda aqui e assim eu já vou ter o botãozinho pronto. Mas no caso, para fazer a rosa grande, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar adicionando agora as pétalas grandes, que eu quero fazer uma rosa grande. Eu vou fechar aqui embaixo e vou começar a posicionar as pétalas. Lembrando que nunca uma de frente com a outra, sempre intercalando uma ao lado da outra, tá vendo? Passo cola nas bordas. Indico que vocês usem a cola Permabond, viu, pessoal? Promabond, né? A fábrica chama Permabond, mas a cola Promabond. De ótima qualidade, tá? Então aqui a gente vai posicionando as pétalas. E assim a gente vai formando a rosa grande. Agora eu vou passar cola somente aqui embaixo, porque eu não quero ela mais fechada. Então agora a cola, ela tem que se resumir somente aqui nesse bico aqui embaixo. Eu disse, sempre intercalando uma pétala na outra. E assim a nossa rosa começa a tomar formato. Outra coisa importante, se você começa a fazer ela sentido horário, você tem que terminar ela sentido horário. Você não pode começar aqui uma pétala aqui, põe uma aqui, depois você vem pra cá e põe outra. Você tem sempre que manter a mesma posição. Posicionei, colei. A rosa é aproximadamente também de 8 a 9 pétalas, grande, né? Então, já tá acabando aqui. Então, só para finalizar, a gente põe essa última aqui. E aqui a gente já tem a nossa rosa quase pronta. Como eu disse que a sépala que eu tô usando nesse trabalho, eu quero ela bem discreta, eu fiz com essa sépalazinha aqui. Então a gente vai furar aqui ao meio, passa-se cola nas 5 pontas, pressiona e assim vai ficar a nossa rosa, certo? Agora vamos fazer a rosa conjugada.
Depois dela devidamente já frisada, olha, eu pedi para que vocês passassem tinta depois aqui na borda, para tampar aquele branquinho do recorte. A gente vai usar 2 camadas para cada rosa. Então eu vou usar novamente o arame 16 milímetros, não precisa ser muito grosso. Vou fazer um arquinho aqui na ponta. E vou fazer o mesmo processo, só que sem usar o botão. Então, o próprio botão eu vou fazer com a pétala. Então, eu vou enrolar uma pétala bem enroladinha. Olha, assim. Quando eu já fiz aqui, eu vou posicionar ela no meio da pétala seguinte. E vou passar cola somente aqui embaixo. Segurei. Agora, aqui em cima, para fechar. Ó, sempre intercalando. Novamente eu vou posicionar ela na outra pétala, só que agora ela de ladinho e não de frente uma com a outra. Posicionei a pétala, passei a cola, tá vendo? Ela está de ladinho. Vou repetir o processo agora com essa. Aonde é o meio da pétala aqui, ó, é onde você pode usar como direção. Aonde é o final dessa última, você vai usar no meio, tá vendo? Ela vai ficando assim. Então, aqui você vai passar cola novamente. E segura. Com a última pétala, a mesma coisa. Passa cola e segura. Essa base aqui, a gente corta ela. Ela vai ficar assim. Agora, a gente pega o arame que a gente fez a dobrinha inicialmente. Olha, fura aqui no meio. Vem até a dobra. E pressiona com o alicate aqui para ele prender aqui no meio. Então, aqui a gente já tem uma rosa bem firme. Para continuar, a gente vai posicionar o arame no meio da segunda camada. Lembrando que as pétalas tem que estar sempre intercaladas uma à outra. Então, aqui eu já posicionei, vou passar a cola. E vou colar. E assim eu vou até terminar a rosa. Posicionei, colei. De acordo com o que vocês forem trabalhando, vocês podem ir abrindo uma pétala um pouquinho, porque ela tem que estar bem aberta em relação ao que você cortou no molde. E por último, a gente vai intercalar ela aqui embaixo, por cima dessa. Passou a cola. A gente já tem a nossa rosa média já pronta. Para finalizar, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz. Vou colocar essa sépola. Passo cola nas 5 pontas. Pressiono para baixo e seguro. De forma total, tá vendo? De forma fechada. Então, aqui a gente já tem a nossa rosa média. Agora, a gente vai fazer o processo da montagem do buquê, tá bom? Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula de buquê de noiva, eu vou colocar uma coisa no vídeo que eu não costumo colocar nos meus vídeos, mas eu vou falar um pouquinho sobre a rejeição de algumas noivas em relação ao buquê de noiva. Primeiramente, a noiva, para falar que não pode casar com buquê artificial porque ela está fora da, digamos assim, do padrão, que não é uma coisa, mas meu casamento eu não vou usar um buquê artificial porque não fica legal. Na verdade, essa noiva não tem nem conhecimento do que ela está dizendo, porque para ela estar fazendo um casamento de acordo com a tradição, deveria ela entrar na igreja com espada de São Jorge, folha de alecrim, arruda, alho, entre outras coisas que acreditam-se
dar boa sorte e afastar mal olhado. Isso é a origem do buquê de noiva. Então, assim, para quem não sabe, a origem do buquê de noiva, ela surgiu no Egito e na era grega, e ao percurso da noiva até o templo onde se faria esse casamento, ela ia recebendo de pessoas galhos, ramos que traria boa sorte, que traria fortuna, que daria, como dizer, daria muita felicidade a esse casal, afastando deles a inveja, o mal olhado, entre outras coisas. Então, essa é a origem do buquê de noiva. O uso de rosas, de flores, surgiu já na França, no ano de 1800, uma linguagem até romântica, porque a rosa, na verdade, como não se poderia naquela época falar de amor tão abertamente, se usava a rosa como um meio de transmitir esse amor. Então, para cada cor existia um significado. O vermelho, a paixão; o branco, o carinho; o amarelo, a extrema pureza do sentimento. Então, para tudo esse tipo de harmonia, esse tipo de linguagem, foi usado pelos franceses. Então, a rosa hoje no casamento, independente dela ser natural ou artificial, ela só é um enfeite para noiva ficar assim mais glamouroso a cerimônia, um quesito a mais. Mas a tradição mesmo do buquê de noiva, já que a noiva quer ser tão tradicional, aconselho ela aí a entrar com espada de São Jorge, arruda, entre outras coisas mais. Outra coisa que me deixa indignada em relação a valor. Quando a pessoa quer menosprezar o seu trabalho, a primeira coisa que ela faz é pegar o custo do material que você usou, mas ela nunca pega o mais caro, ela sempre pega o mais barato. Então ela vai pegar por base o EVA. Uma placa de EVA, não sei, em outras regiões, aqui em São Paulo a gente paga em torno de uns 50, R$2. Tá, é a parte mais barata, sim, mas só nisso aqui, gente, lá se foram R$60. Então, se você for somar o EVA, tinta, cola, fita, porque uma fita dessa, ela custa em torno de R$14 o rolo todo. Se você for comprar por metro, ela ainda sai mais cara. Então, tudo isso agrega muito valor ao seu trabalho. Então, um buquê de noiva hoje, eu em particular, não vendo por menos de 250. E se a noiva for mandar fazer em algum lugar particular que não seja dos decoradores da festa, ela vai pagar em média R$400 pelo buquê. Isso dependendo do tipo de flor que ela escolher. Então fica a dica, se você aí faz buquê de noiva ou trabalha com decoração, saiba valorizar o seu produto e saiba mostrar a origem também do seu trabalho. Valeu? Vamos lá fazer o nosso buquê de noiva. Para a gente fazer o nosso buquê, a gente vai... Bem, pessoal, continuando aqui a nossa aula do buquê de noiva, o material que a gente vai usar agora para montar o buquê vai se resumir em 5 botões de rosas, iguais a esse, 11 rosas médias e 3 rosas grandes. E vários matinho ou mosquitinho branco em plástico, vocês encontram em loja de R$1,99. Começando aqui a nossa montagem, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar os dois aqui de baixo do galinho, vai posicionar aqui em cima e vai começar a passar fita floral segurando eles aqui. A gente, na verdade, tá só aproximando os mosquitinhos um do outro. Aqui a gente vai usar vários galinhos diferentes, então eu vou colocar aqui também um com essas margaridinhas, passando a fita floral aqui. A fita floral agora ela é primordial, pessoal. Agora ela vai em todos os meios. E aqui a gente vai, olha, a gente dá uma levantadinha pequena no botãozinho de rosa e passa a fita floral. Esse é o início do nosso buquê, tá? Da cascata. Agora a gente vai completar aqui ao meio uma segunda camada de galinho, de florzinha. E agora a gente vai posicionar mais 2 botões de rosa. Olha, dá uma dobradinha nele aqui em cima
Passa a fita floral. Coloca o segundo botão. Sempre posicionando eles de forma que vocês vejam harmonia no que vocês estão fazendo. Aqui ao meio a gente vai colocar mais os mosquitinhos. Esse mosquitinho, como ele tem essas duas bases aqui embaixo, muito longe, eu costumo tirar. A fita você pode cortar ela a qualquer momento. E eu costumo colocar ele mais em cima, um pouquinho, tá vendo? E vocês vão colocar ele aqui no meio. E é sempre assim, sempre girando e colocando. Tá vendo como ele está ficando? Aí, pra vocês terem uma noção. Agora, a gente vai usar uma rosa, daquela média. A gente vai pegar ela aqui mais ou menos nessa posição aqui, ó, no meio dos dois botões. E vou passar a fita floral. Olha, ela tá mais ou menos aqui no meio. Agora, aquele que eu peguei com os galinhos de margaridinha, eu vou colocar um de cada lado. Dessa forma. E vou passar a fita floral prendendo ele. Ela tem que ficar dessa forma. Agora, eu vou colocar dois botões aqui, um pouquinho mais embaixo. Tá vendo que aos poucos eu vou montando, o arame ele vai dando o tamanho que eu preciso para fazer a cascata. E posiciono o outro no outro lado. Vendo, eu já tenho a ponta da minha cascata. Ela já tá ficando assim. Agora eu vou acrescentar novamente os mosquitinhos branco. Como eu disse a vocês, esses mosquitinhos eles ficam um pouquinho longe um do outro. Eu costumo colocar um pouquinho mais pra cima. De acordo com o que vocês colar, posicionar, vocês já vão dobrando o arame para ele ficar numa posição certa. Eu já passei aqui, vou colar, passar a fita. Posicionar o outro aqui um pouco mais embaixo. Para esse trabalho, pessoal, tenta usar a fita verde ou então a branca, tá? Se o buquê tiver muita coisa branca, usa a fita branca. Nesse caso aqui, eu vou usar bastante mosquitinho, porque ele dá uma vida muito perfeita pro buquê. Ele dá um aspecto muito natural em relação ao que você tá fazendo. Tá vendo? Só aqui, eu já usei quatro pontas. Vou tirar essas folhas e vou usar somente a margaridinha aqui na ponta, ó, levando ela aqui acima.
Agora a gente vai começar a trabalhar com as rosas. Então, eu vou posicionar uma aqui. Sempre em número ímpar, tá, gente? Cascata, ele não tem par. É sempre número ímpar. Então, você começar com um, aí faz dois, depois três, um ímpar e um par. Olha. Dá uma dobradinha. Fita floral. Entre uma e outra, vocês podem também já ir colocando algumas margaridas, algumas florzinhas pequenas para dar enchimento. Olha como vai ficando. Então, eu vou terminar de montar essa base aqui, porque, como eu disse pra vocês, ela vai ser assim. E já volto mostrando pra vocês como que a gente vai montar a borda dele. Então, pessoal, começando aqui a nossa montagem, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar os dois aqui de baixo do galinho. Vai posicionar aqui em cima e vai começar a passar fita floral segurando eles aqui. A gente, na verdade, tá só aproximando os mosquitinhos um do outro. Aqui, a gente vai usar vários galinhos diferentes, então eu vou colocar aqui também um com essas margaridinhas. Passando a fita floral aqui. A fita floral agora ela é primordial, pessoal. Agora ela vai em todos os meios. E aqui a gente vai, olha, a gente dá uma levantadinha pequena no botãozinho de rosa e passa a fita floral. Esse é o início do nosso buquê, tá? Da cascata. Agora a gente vai completar aqui ao meio uma segunda camada de galinho, de florzinha. E agora a gente vai posicionar mais dois botões de rosa. Olha, dá uma dobradinha nele aqui em cima. Passa a fita floral. Coloca o segundo botão. Sempre posicionando eles de forma que vocês vejam harmonia no que vocês estão fazendo. Aqui ao meio a gente vai colocar mais os mosquitinhos. Esse mosquitinho, como ele tem essas duas bases aqui embaixo, muito longe, eu costumo tirar. A fita você pode cortar ela a qualquer momento. E eu costumo colocar ele mais em cima, um pouquinho, tá vendo? Vocês vão colocar ele aqui no meio. E é sempre assim, sempre girando e colocando. Tá vendo como ele está ficando? Olha, pra vocês terem uma noção. Agora, a gente vai usar uma rosa daquela média. A gente vai pegar ela aqui mais ou menos nessa posição aqui, ó, no meio dos dois botões. E vou passar a fita floral. Olha, ela tá mais ou menos aqui no meio. Agora, aquele que eu peguei com os galinhos de margaridinha, eu vou colocar um de cada lado.
dessa forma. E vou passar a fita floral prendendo ele. Ela tem que ficar dessa forma. Agora, eu vou colocar 2 botões aqui, um pouquinho mais embaixo. Tá vendo que aos poucos eu vou montando, o arame ele vai dando o tamanho que eu preciso para fazer a cascata. E posiciono o outro no outro lado. Tá vendo? Eu já tenho a ponta da minha cascata. Ela já tá ficando assim. Agora eu vou acrescentar novamente os mosquitinhos branco. Como eu disse a vocês, esses mosquitinhos eles ficam um pouquinho longe um do outro. Eu costumo colocar um pouquinho mais pra cima. De acordo com o que você escolar, posicionar, vocês já vão dobrando o arame para ele ficar numa posição certa. Eu já passei aqui, vou colar, passar a fita. Vou posicionar o outro aqui um pouco mais embaixo. Para esse trabalho, pessoal, tenta usar a fita verde ou então a branca, tá? Se o buquê tiver muita coisa branca, usa a fita branca. Nesse caso aqui, eu vou usar bastante mosquitinho, porque ele dá uma vida muito perfeita pro buquê. Ele dá um aspecto muito natural em relação ao que você tá fazendo. Tá vendo? Só aqui eu já usei quatro pontas. Vou tirar essas folhas e vou usar somente a margaridinha aqui na ponta, ó, levando ela aqui acima. Agora a gente vai começar a trabalhar com as rosas. Então eu vou posicionar uma aqui. Sempre em número ímpar, tá, gente? Cascata ele não tem par, é sempre número ímpar. Então você começar com 1, aí faz 2, depois 3, um ímpar e um par. Dá uma dobradinha. Fita floral. Entre uma e outra, vocês podem também já ir colocando algumas margaridas, algumas florzinhas pequenas para dar enchimento. Olha como vai ficando. Então, eu vou terminar de montar essa base aqui, porque como eu disse pra vocês, ela vai ser assim. E já volto mostrando pra vocês como que a gente vai montar a borda dele.
A gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4 camadas. A camada que a gente parou aqui já tá com 4 rosas. Agora a gente vai fazer a camada ímpar com 5 flores. Então, eu já acrescentei alguns galhinhos aqui. Olha, tá vendo que agora o buquê ele precisa da altura. Então, eu vou posicionar o arame e vou puxar na altura que eu quero. Sempre começando aqui do meio, tá vendo? Como aqui no meio já tem uma rosa já bem próxima, eu vou colocar mais um galhinho aqui de florzinha para separar as rosas, para não ficar as rosas tudo uma em cima da outra, tá vendo? Agora eu vou passar a fita floral. Sempre girando, depois dá uma dor na mão. Mas vamos lá. Agora eu vou colocar a rosa na mesma altura. Posicionei, passo a fita. Vou pegar uma segunda rosa. Olha, na mesma altura. Posiciona. E passo a fita. Para cada vez que a gente for colocar uma rosa, alguma coisa, a gente vai adicionando os galhinhos para fazer enchimento, para separar uma flor da outra. Então, esses mosquitinhos, os galhinhos são muito importantes aqui na confecção do buquê. Vendo, a gente tá separando ele, as rosas, com pequenas flores, com pequenas... Sempre junta as florzinhas. Aqui embaixo, onde a gente vai colocar a fita, é importante que esteja bem encampado em relação a galhos, igual aqui, para que a fita tenha suporte depois de onde a gente colar ela, tá? Já tem 4 aqui. Para finalizar, a gente vai só colocar mais um aqui do lado, temperar 5. Daí a gente já vem com a fase dele já quase final da rosa grande. Tá vendo, pessoal? Essa, vocês vendo assim.
Olha por trás como que ele fica. Então, pessoal, nossa cascata, ela tá basicamente já aqui. Aqui nesse ponto, a gente vai dobrar esse arame aqui pra baixo. Olha, com um pouquinho de força, a gente vai dobrar ele pra baixo. Porque daqui pra cima agora, começa as flores grandes, né? Então, ele vai ficar dobrado assim. Então, agora a gente vai posicionar as rosas maiores. E essa aqui vai ficar sendo a cascata. Então, depois dele aqui dobrado, a gente vai fazer a parte reta aqui atrás, para poder posicionar as rosas grandes. São 3 rosas, então vai ficar uma ao meio e 2 na lateral. A gente vai dar enchimento aqui. Essa grande vem aqui em cima. E as 2 da lateral é o que vai finalizar o buquê aqui atrás. Não é um buquê muito grande, tá, gente? E depois eu vou ensinar pra vocês aqui embaixo como finalizar o caule aqui onde a noiva vai segurar o buquê. Tá vendo como tá ficando, pessoal? Olha. Então, aqui mais do que nunca a gente vai usar muito galinho de enchimento. Opa, que eu tô desmanchando. Então, aqui a gente já vai posicionar a segunda rosa grande. Aqui já tá um pouco difícil de rodar ele na mão agora, porque ele já tá um pouco pesado. Olha, vai ficar uma no meio e 2 na lateral. Finalizando assim o nosso buquê, aqui na ponta eu vou colocar uma pequenininha, só pra dar o enchimento. Já volto com vocês. Não sei se tá dando pra vocês perceber, mas olha, por baixo ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui é a ponta. E assim fica. Então aqui embaixo a gente vai tentar colocar o máximo que puder desses galinhos, para poder fazer a base pra gente posicionar agora as fitas. Então a fita agora também é muito importante. Então aqui a gente vai já finalizando a parte da adição de flores. Aqui embaixo vocês tampam bem finalizar ele aqui, né? O mesmo a gente vai colocar aqui.
Ele vai ficar, a base dele embaixo vai ficar assim. Tá vendo? Ponta. E aqui. Aí agora a gente vai tampar tudo isso com fita. Como fazer isso? A gente agora vai fazer o caule aqui onde a noiva vai segurar o buquê. Não corta esses arames que sobrou aqui por enquanto, porque a gente vai necessitar deles para prender o EVA aqui e fazer o suporte da segurar. E em sequência a gente vai colocar a fita fazendo o acabamento geral dele. Então, pessoal, agora que ele já tá todo montado, tá vendo como que ficou o fundo? Então, esses arames aqui agora, a gente vai pegar um pedaço de EVA, ele não precisa necessariamente estar cortado certinho, ele pode estar em forma, uma ponta mais larga, outra mais fina. Vocês vão começar pela mais grande, né, que seria a mais larga. Passa-se bastante cola aqui. Vai envolvendo em torno desse arame. Conforme a gente for... Conforme a gente for enrolando ele aqui, a gente vai também passando cola. Para que esse EVA não se solte daqui, esses arames que sobraram aqui, ó, vocês fazem isso, ó, dá uma volta nele para baixo, tá vendo? De forma que o EVA não vai se soltar depois. Passa a cola, puxa bem o EVA. Então aqui já vai dando, fazendo o caule do buquê. Novamente, o arame que tiver com ponta para cima, você vira, põe ele para baixo. Passa mais uma camada de EVA liso e depois a gente vai cobrir ele com fita. Então aqui, pessoal, a gente já tem mais ou menos aqui o final. Então, a gente só vai colocar agora um EVA um pouco maior do que tá o caule. Passa bastante cola nele. Esse aqui é o que vai dar o acabamento final do caule. Segura bem ele aqui. E fecha todo ele, apertando um pouquinho. Passa cola toda nessa borda. Nessa parte aqui que sobrou, um lado você corta rente, o outro você dobra aqui e passa cola para tampar isso aqui. Agora é só você vir com a tesoura e fazer o corte e feito o acabamento aqui do lado. O resto agora a gente vai fazer na fita. Aqui está o caule de onde vão segurar o buquê. E agora a gente vai trabalhar com a cola quente e a fita para poder dar o acabamento aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou usar a cola de silicone fria, também aí da Permabond. Use e recomendo.
O bom dessa cola é que ela não deixa a fita marcada, viu? Então agora a gente vai fazer o acabamento aqui com fita branca. Vai envolver todo o caule com fita e a posição da fita agora fica por criação, por decoração de cada uma, né? Cada um vai fazer de um jeito. Olha, eu vou posicionar as fitas aqui. A fita branca, eu vou começar com ela embaixo. Passo cola. Vou começar com ela aqui embaixo. E vou aqui em cima, sempre apertando bem. E agora a gente desce até embaixo e depois a gente vem com a fita decorativa, que é a outra que a gente está trabalhando, fazendo a decoração. Vou deixar para mostrar para vocês no resultado final, para não prolongar muito o vídeo. Só para finalizar aqui o nosso buquê, então assim, a gente agora vai usar pequenos pedaços de fita, aproximadamente 15, 20 centímetros, o tamanho que você quiser o teu laço. E a gente vai, com cola quente, a gente vai colando uma ponta na outra. E posicionando aqui pra gente fazer o acabamento do buquê. Então isso a gente vai fazer nele todo, em toda essa volta. Aqui eu já fiz um pouco, tá vendo? Olha. Eu vou terminar toda essa volta aqui e mostro pra vocês o resultado final.
Bom, pessoal, agora é só terminar de colocar as fitas e vamos ter aí o nosso buquezinho cascata pronto. Valeu, obrigada. Não esqueça de curtir aí no final do vídeo, dar o seu voto de ok. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. E se precisar de conhecer mais o nosso trabalho, ver os nossos modeladores, é só acessar o nosso site www.craftartesanato.com.br. Valeu, pessoal, até a próxima.